Olá, queridos alunos, vamos seguir com as nossas aulas, agora com a aula de número 8, em que vamos tratar de duas modalidades de trabalhos acadêmicos. A primeira modalidade, artigo científico, e a segunda modalidade, relatório técnico científico. A ideia é dizer o que é o artigo científico e apresentar uma estrutura padrão, sempre alertando que há outras estruturas também e que, em geral, é preciso observar a estrutura que se pede, seja na sala de aula pelo professor ou em revistas especializadas, caso alguém queira submeter um artigo científico a alguma revista especializada da área, no caso da nossa, da área de História. E a outra modalidade de trabalho acadêmico é o relatório técnico científico. Também vamos dizer acerca da finalidade do relatório técnico científico e da mesma forma que o artigo científico, vamos apresentar uma estrutura padrão. Então, preparei para vocês um materialzinho que eu vou apresentar na tela a seguir. Então, o artigo científico nada mais é do que uma modalidade de trabalho que tem por finalidade divulgar resultados de pesquisa para um público especializado. E, em geral, esse artigo científico ele possui uma estrutura que nós vamos aqui apresentar uma estrutura padrão, mas essa estrutura varia de instituição para instituição. No caso, se o artigo for destinado a uma revista científica da área, no caso de História, então cada revista científica tem um formato, uma estrutura de artigo científico. Então a gente tem que atentar para a estrutura solicitada, mas de um modo geral, através do artigo científico, você apresenta resultados de pesquisa. Então, sobre a estrutura do artigo, primeira coisa é o título do trabalho, em seguida o autor. Daí segue para o que vocês estão vendo aí na telinha, um resumo a ser construído de 5 a 10 linhas, onde se apresenta os objetivos do texto, a metodologia utilizada, os resultados a que chegou, em síntese, mas também você tem a introdução, onde você faz um apanhado geral do que contém o artigo, o desenvolvimento, que em geral você desdobra em tópicos, 1, 2, 3, 4 tópicos, dependendo do que você vai tratar, desenvolver, e por fim a conclusão a que você chegou. Isso é uma estrutura padrão, mas nós temos outras estruturas. Vou mencionar mais uma. Então veja esta outra estrutura. Você tem lá, depois do título do autor, do texto, o resumo, a introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusões, agradecimentos e referências. Então veja que aqui é uma estrutura maior do que aquela outra que nós acabamos de mostrar. Já os relatórios técnicos científicos, eles visam historiar o desenvolvimento da pesquisa. Eles buscam apresentar os caminhos percorridos da pesquisa, descrever as atividades realizadas e, claro, também apresentar os resultados obtidos, sejam parciais ou finais. Então, um relatório técnico-científico, ele também é uma forma de apresentar resultados de pesquisa. E ele também possui
uma estrutura. Veja só aí na tela. Capa, folha de rosto. Olha o resumo. Contém lá no artigo, também contém no relatório técnico-científico. Um sumário com dessas páginas. Introdução, que deve constar o objetivo, a justificativa, o contexto do seu tema. Uma revisão bibliográfica ou teórica, a metodologia, a análise e as conclusões. Veja, são pontos que você deve desenvolver aí a partir da sua pesquisa, mas principalmente dos resultados da pesquisa, não é? Repito, o relatório técnico-científico, a estrutura dele também varia de instituição para instituição. É preciso ver o que é solicitado nesse sentido, ok? Pois bem, como vocês observaram, nós temos aí duas modalidades de trabalhos acadêmicos: o artigo científico e o relatório técnico-científico. São duas formas também de apresentar os resultados de pesquisa. Claro que nós temos outras formas para que possamos apresentar os resultados de pesquisa. Na nossa próxima aula, nós vamos ainda tratar dessas outras formas. Obrigado e até a próxima aula.